Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas que me acompanham pela TV Canção Nova, no nosso programa Pergunte e Responderemos, estamos aí mais uma vez para começar mais um programa. É um programa que quer tirar suas dúvidas a respeito da nossa doutrina, da nossa fé, ok? Então eu peço que você mande a sua pergunta de maneira assim, bem sucinta, bem objetiva. Você pode usar o telefone da Canção Nova, o 12 31 86 2600. Pode usar o nosso e-mail, pergunte e responderemos, @cançãonova.com. Pode usar o facebook.com/pergunte e responderemos CN, ok? E pode até mandar sua carta também, se você quiser. Muito bem. Eu procuro responder as perguntas de maneira rápida, porque são muitas perguntas. Olha, estou com 3 folhas aqui de perguntas só para hoje, mas tem muito mais aí guardado na fila. Então, procuro responder de maneira rápida e procuro mostrar um livro, tá? Daqui da Canção Nova, para que você possa aprofundar a matéria, se você quiser, ok? Vamos começar pedindo a Nossa Senhora a sua intercessão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui no nosso auditório da Canção Nova. Depois eu vou dizer o nome da cidade de vocês. Depois você pega para mim, no intervalo, pega o nome, pelo menos da cidade de vocês, para a gente anunciar, que sempre é bom. Eu quero começar mostrando aqui esse lançamento da editora Canção Nova, Puxando Conversa, Conversando no Namoro. O que é isso daqui? Isso aqui é uma caixinha que foi feita pelo padre, deixa eu ver se eu consigo, aqui, né? O padre Christian Shankar, Puxando Conversa, é para os casais namorados puxarem um assunto interessante, né? Se conhecerem, né? O namoro é a época do diálogo, da conversa, do conhecimento. Então, tira aqui uma folhinha qualquer, por exemplo, você gosta de fazer a maioria de suas refeições sentado à mesa, ou você come na correria, em frente da TV, mexendo no celular? São 100 dicas assim para os jovens conversarem, né? Fácil de carregar, né? Tem aqui no bolso aí, né? E vamos namorando, conversando. É preciso conversar um namoro. O namoro é tempo de se conhecer por dentro, não é por fora não. É se conhecer por dentro, conhecer quem é o outro, a história do outro, para ver se dá casamento, né? Para ver se tem afinidade, né? É isso aí. Muito bem, vamos responder as perguntas. Eu quero começar pela pergunta de alguém que está aqui presente, né? Luiz Alencastro. Gostaria de saber se as almas do purgatório veem Deus ou o diabo. Pode ter certeza que o diabo não vê. Por quê? Porque quem está no purgatório já está salvo. Dali só tem uma porta de saída para o céu. O purgatório não tem porta de saída para o inferno, né? E se após o purgatório todas as almas vão para o céu, ou muitos perecerão para o inferno? Não. A alma que vai para o purgatório, ela vai para o céu. Nem que ela fique no purgatório até o último dia da história da humanidade, até a parousia, até o que se voltar, mas ela vai para o céu. Eu escrevi um livro, O Purgatório, está aqui, ó, o que a igreja ensina. Tá? Então, quem quiser aprofundar o assunto, olha, tem uma página nesse livro aqui, escrita por um santo doutor da igreja, maravilhoso, São Francisco de Sales. Ele coloca 11 ensinamentos aqui sobre o purgatório, uma coisa maravilhosa. Olha, dá até vontade de ir para o purgatório, sabia? E olha, é um santo que escreveu isso na Idade Média, um pouquinho depois da Idade Média, 1500 e pouco. Olha o que ele fala, rapidinho. As almas ali têm uma contínua união com Deus. Olha que bonito. Estão perfeitamente conformadas com a vontade de Deus. Purificam-se voluntariamente, amorosamente, porque assim o quer. A alma quer se purificar. Não é Deus que mete um castigo na alma. Não, ela sente que ela não está preparada para ir
para a comunhão com Deus. Então ela quer se procurar. Querem permanecer na forma que agradar a Deus e por todo o tempo que for da vontade dEle. São 11 ensinamentos aqui. São invencíveis na prova e não podem ter um movimento sequer de impaciência, nem cometer qualquer imperfeição. Amam mais a Deus do que a si próprias, com amor simples, puro e desinteressado. São consoladas pelos anjos. Estão certas da sua salvação com uma esperança inigualável. As suas amarguras são aliviadas por uma paz profunda. Se é grande a dor que sofrem, porque é a dor da purificação, né? Do arrependimento dos pecados, né? A caridade derrama-lhes no coração inefável ternura. O purgatório é um feliz estado mais desejável do que temível. Mais desejável do que... Gente, isso aqui quem escreveu foi um santo doutor da igreja, São Francisco de Sales, aquele que foi um inspirador de Dom Bosco para fundar a obra salesiana. Olha que bonito, não é? Está aí. Vamos aqui à pergunta da Maria de Lourdes Bruni, ela de Vila Velha, no Espírito Santo. Gostaria de saber como distinguir o que é verdadeiro do que é apenas simbólico na Bíblia. Exemplo, Eva não foi feita da costela de Adão? Isto é apenas um símbolo? É um símbolo, é um símbolo. Então, como é que eu vou saber o que é símbolo, o que é realidade? Tem que fazer um curso bíblico, né? Eu posso indicar aqui um livro. Quando eu comecei a Escola da Fé, aqui na TV, há mais de 20 anos, eu escrevi esses 3 livros. O Sagrado Magistério, depois a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Eu gosto de mostrar esses 3 livros, por quê? Porque são a base da igreja. A Igreja Católica, ela não seguia só pela Bíblia, ela seguia pela Bíblia, pela tradição e pelo magistério, que interpreta a tradição e interpreta a Bíblia. Então, esse volume 2 aqui, que é a Sagrada Escritura, eu ensino nesse livrinho aqui como ler a Bíblia, como interpretar a Bíblia, como você entender um pouco o que é, vamos dizer assim, o que é real, objetivo e o que é simbólico na Bíblia. Agora, o que é simbólico na Bíblia não pode ser desprezado. Por exemplo, né, Deus tirou Eva da costela de Adão. Como é que Santo Agostinho interpreta isso? Santo Agostinho interpreta assim: Deus não tirou um pedaço da cabeça do homem para fazer a mulher, nem um pedaço do calcanhar. Por quê? Não tirou do calcanhar porque não era para o homem pisar na mulher. Não tirou da cabeça que também não era para a mulher mandar no homem. Tirou do lado para ser companheira. Então, o simbólico tem uma interpretação. Eu gravei um curso bíblico de 100 horas em CD, que está disponível aqui na Canção Nova. São 100 horas. Por quê? Porque eu interpreto ali todos os livros da Bíblia. Os 72, explico os 72 livros da Bíblia. Me baseei em quê? Me baseei em 2 obras muito boas. Uma coleção de 3 volumes, que dá mais ou menos 1.500 páginas, da editora Loyola, que se chama Comentário Bíblico, que interpreta do Gênesis ao Apocalipse. E usei também uma coleção que é da Universidade de Navarra, na Espanha, do Opus Dei, Comentários Bíblicos, também espetacular, que vai do Gênesis ao Apocalipse. Eu transformei aquilo, não é uma leitura daquilo, usando aquilo eu fiz um curso bíblico que as pessoas que querem aprofundar podem fazer. E eu tenho também, no meu site cleofas.com.br, um curso de teologia à distância. Agora eu estou dando a matéria, curso bíblico. Já dei uma parte de história da igreja, uma parte de doutrina, estou dando curso bíblico. Estou analisando cada um dos livros da Bíblia nesse curso de teologia. Quem quiser conhecer, entra no site cleofas.com.br, tem uma caixinha lá escrito assim, Escola da Fé Online. Clica ali, você tem as informações. Muito bem, Fábio de Mauá. O Fábio pergunta o seguinte: na Bíblia está escrito que todos nós que acreditamos e vivemos por Cristo e com Cristo iremos para o céu. Mas e os ateus? E as outras religiões que existem no mundo? Como países que não têm religião cristã ou que nunca conheceram a Cristo, como eles irão se salvar? Essa pergunta é muito boa. O nosso catecismo,
né, que é o pai dos burros. Meu pai dizia que o dicionário é o pai dos burros, né? Tem o pai dos burros católico também, quem não conhece a doutrina. Aqui, o catecismo responde essa pergunta, muito bem, no parágrafo 846. Quem não é católico, quem não foi batizado, pode ir para o céu? Pode. Mas vamos entender como. Então o catecismo fala assim, parágrafo 846. Acho que eu vou até pedir para o câmera, até dar um close aqui com você. Ó, parágrafo 846, tem uma frase aqui: fora da igreja não há salvação, está entre aspas, é uma frase dos santos doutores da igreja, lá dos primeiros séculos. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que quem não está na igreja vai se perder? Não, não é isso. Então ele fala aqui, ó, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição da igreja, o Concílio Vaticano II, ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Ok? O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Ok? Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo. Vamos virar aqui a página. Como que por uma porta. Por isso, olha a coisa importante do catecismo aqui, por isso não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Então a pessoa que nasceu na Igreja Católica, conhece, sabe direitinho. Tem gente que entrou, mas não sabe. Não teve catequese, mas quem entrou na igreja, sabe, fez catequese, estudou, sabe que a igreja é necessária e rejeita a igreja. O catecismo está dizendo que ele corre risco de não se salvar. Agora, olha que coisa bonita. Aqueles, portanto, que sem culpa, ignoram o Evangelho de Cristo e a sua igreja, mas buscam a Deus com um coração sincero, né? Ele diz aqui, seguindo os ditames da consciência, podem conseguir a salvação eterna. O que quer dizer isso? Um índio lá na Amazônia, ou uma pessoa que, não sei, nasceu numa família que não é católica, nunca aprendeu nada da igreja, do catecismo, essa pessoa pode se salvar? O catecismo fala, sem culpa, se não conheceu a igreja, não conheceu Cristo, não conheceu o sacramento, sem culpa, pode se salvar? Pode, se ela viver de acordo com a sua consciência. Então a porta do céu não está fechada para ninguém, vai depender de cada um. Agora, só Deus pode julgar, ninguém de nós pode julgar. A pessoa pode, morrer ateu, pode se salvar? Só Deus pode dizer. Uma coisa é certa, gente, Deus vai fazer de tudo para a pessoa se salvar. Deus deu o seu Filho para morrer na cruz por nós. São Paulo fala, o que mais Deus não fará por nós? Se Ele deu o seu Filho. Então, quem é que não se salva? É quem chuta a canela de Deus, vamos dizer assim, é quem rejeita Deus radicalmente. Entendeu? Muito bem, está aí. Eu escrevi um livro para facilitar as pessoas encontrarem as coisas no catecismo. É um dicionário feito em cima do catecismo. O catecismo da igreja responde de A a Z. Então, como um dicionário de português de A a Z, o que a igreja fala sobre purgatório? Você vem aqui na letra P, como um dicionário de português, e você vai encontrar aqui o que está no catecismo, transcrito aqui, para facilitar as pessoas conhecerem a doutrina. Muito bem. Marília Siqueira, o cristão, quando uma pessoa morre vítima de uma tragédia, podemos considerar que chegou a hora dela e que foi a vontade de Deus? Olha, Deus não quer a morte de ninguém. Está escrito no profeta Ezequiel. Deus sente a morte dos seus filhos queridos. Agora, o que acontece, gente? Isso é importante a gente explicar isso. Deus criou esse mundo em cima de leis. Qual é a lei mais importante do mundo? A lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? Se eu soltar essa caneta, ela cai. Por quê? Porque a terra puxa. Se Deus suspender a lei da gravidade, acaba o mundo.
nós todos iríamos para o espaço, porque é como se você perdesse totalmente seu peso, você viraria uma pena. Então, se uma pessoa, por exemplo, salta de um edifício, do 10º andar, ele vai morrer, porque Deus não vai suspender a lei da gravidade, porque se ele suspender a lei da gravidade, ele acaba com o mundo. Então Deus estabeleceu o mundo em cima de leis físicas, químicas, biológicas, para que tudo acontecesse. Quando essas leis são desrespeitadas, acontece uma tragédia. E aí pode morrer uma pessoa boa, pode morrer uma pessoa ruim. Agora, por que essa realidade do mal existe e entrou no mundo? Por causa do pecado original. Ok, a igreja explica isso. O pecado original, ele feriu a natureza humana, enfraqueceu a natureza humana, deixou nós todos perturbados. Antes do pecado original não tinha depressão, não tinha tristeza, não tinha lágrima, não tinha briga, não tinha ódio, não tinha ciúme, não tinha inveja, não tinha preguiça, não tinha nada disso. O pecado original, ele enfraqueceu a natureza. O Cristo veio nos resgatar dessa realidade com a sua morte, deixando a nós a sua graça. Com a graça de Cristo você consegue vencer a miséria, da soberba, do egoísmo, não sei, da preguiça, da ganância, da inveja. Você consegue, com a graça de Deus. Cristo veio trazer. Ok? Então, o componente básico, São Paulo fala na carta aos Romanos, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Todo o sofrimento do mundo, ele tem como raiz últimas o pecado. Ou o meu pecado, ou o pecado de alguém. Por exemplo, morreu tanta gente lá no Flamengo, não foi? Morreu tanta gente lá em Brumadinho. Alguém errou. Alguém errou. Alguém desrespeitou a lei da natureza. Pode ter havido, não estou querendo fazer aqui nenhum julgamento de ninguém, mas pode ter havido imperícia, imprudência e negligência. Aí acontece a tragédia. E nós não podemos culpar Deus, porque Deus nos deu inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória para fazer tudo direitinho. Agora, por culpa da desorganização que entrou no mundo por causa do pecado original, o inocente às vezes morre por conta do culpado. Você está indo no seu carro direitinho aqui, um maluco bêbado atravessa a pista e bate em você e te mata, você não tem culpa nenhuma, mas ele tem. Entenderam? A humanidade é solidária. Eu escrevi um livro sobre isso, faço questão de mostrar, porque muita gente sofre. Bom, primeiro, um livro sobre o pecado original. Quem não entende o pecado original não entende a miséria do mundo. Tá? Então, o livro sobre o pecado original. Agora eu quero mostrar o seguinte, não sei se eu separei aqui, sofrendo na fé. Sofrendo na fé. Só tem um jeito de você sofrer bem na fé. O que é esse sofrendo na fé? São Paulo diz assim na carta aos Romanos: tudo o que nos acontece, né, nos favorece, né? Romanos 8, 28, né? São Paulo coloca isso bem claro, né? Todas as coisas que, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Por pior que seja o sofrimento que haja essa é a visão cristã do sofrimento. É preciso entender bem isso. Por pior que seja o sofrimento, Deus vai, se a gente ama a Deus, Deus vai tirar desse sofrimento algum bem. Porque Santo Agostinho diz assim: se Deus não soubesse do mal tirar o bem, Ele nunca permitiria o mal de entrar na história da humanidade. Então o que Deus faz com o sofrimento? É o que eu mostro nesse livro aqui. Deus transformou o sofrimento em matéria-prima de salvação. O que é isso? Nós temos o lixo, né? Ninguém sabe o que fazer com o lixo. O lixo é uma tragédia. Se ele ficar jogado de qualquer jeito, ele polui, né? Causa doença, morte. Mas o que nós estamos fazendo hoje com o lixo? Estamos reciclando o lixo. Nós estamos transformando o lixo em matéria-prima, não sei, gás, metano, adubo, paredes feitas com... Ou seja, Deus pega o sofrimento da humanidade e transforma também isso em matéria-prima de salvação. Por isso que São Paulo diz:
A carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Eu completo na minha carne o que falta, a paixão de Cristo, do seu corpo, que é a igreja. A cabeça da igreja, que é Cristo, passou pela paixão. O corpo da igreja, que somos nós, passa também. E esse sofrimento todo, Deus aproveita. Um outro livro maravilhoso, não é meu não, é de um grande padre. Quem quiser sofrer na fé, esse livro aqui, Breviário da Confiança. Toda pessoa que perde um parente, uma tragédia, eu costumo dar esse livro de presente. Uma pessoa assim da família, um conhecido, né? Como esse livro aqui consola as pessoas. É um padre que já morreu faz muito tempo, né? O Breviário da Confiança. Eu gosto muito de livro. Eu, desde meus 13 anos de idade que eu leio, até hoje não parei de ler e não parei de escrever. Porque os livros, eles nos enriquecem. Então, por isso eu gosto de mostrar. Kênia Aparecida de Paiva de Cássia, Minas Gerais. Se Jesus morreu na cruz e levou consigo todos os nossos pecados, porque ainda sofremos tanto com os pecados do mundo? Está aí a resposta, o pecado original. A resposta eu acabei de dar, né? O pecado original permitiu que o pecado entrasse no mundo, e com o pecado entrou a morte. Por isso Cristo morreu na cruz, para tirar o pecado do mundo. Veja, gente, Cristo não veio para matar a fome do mundo. Não, ele foi embora, a fome continuou. Não continuou? Ele não veio para tirar todas as doenças do mundo. Ele foi embora, a doença está aí. Ele não veio para tirar todos os acidentes. O que o Cristo veio tirar então? Ele veio tirar a raiz de todo o mal, o pecado. O catecismo da igreja diz assim: a pior realidade que existe para o pecador, para a igreja e para o mundo, chama-se pecado. Por isso que o Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus incumbiu São João Batista de anunciar Jesus aos judeus. João Batista podia ter anunciado Jesus de muitas maneiras. Como diz o Salmo 40, ele é o mais belo dos filhos dos homens. Ou podia dizer, ele é o esperado das nações, ele é o filho bendito de Deus. Não, João Batista foi no alvo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai ser imolado numa cruz, como aquele cordeirinho, todo dia lá no templo, às 6 da manhã e às 6 da tarde, o sumo sacerdote imolava 2 cordeirinhos, 6 da manhã e 6 da tarde, para que o sangue daquele cordeiro aplacasse a justiça de Deus pelo pecado do povo. Aquilo era apenas um símbolo de Jesus, uma imagem, uma prefiguração do verdadeiro cordeiro que ia ser pregado na cruz. Por quê? Porque ele pôde oferecer à justiça divina um sacrifício de valor infinito, porque ele era homem, pôde pagar o pecado do homem, e era Deus, oferecendo um sacrifício infinito, que repara a ofensa que a humanidade faz à majestade infinita de Deus. E aí, ele conquistou para nós o perdão. Por isso que hoje o sacerdote pode te perdoar, porque não é simplesmente pelo poder dele, sacerdote, não, é pelo poder do sacramento da ordem, que vem do Cristo na cruz. Todos os sacramentos vêm do Cristo na cruz. Eu escrevi um livro, há muito tempo, por exemplo, dá um close aqui, faz favor, os 7 sacramentos. Olha aqui essa imagem, ela estava lá na capela do Santíssimo, na Catedral de Lorena, onde eu vou à missa todo dia. Hoje não está lá, mas olha o que essa imagem representa. Você está vendo aqui o Cristo imolado, o Cordeiro que tira o pecado. Agora, olha aqui, do peito dele jorra o sangue, e aí você tem 7 bolinhas aqui. O que são essas 7 bolinhas? Os 7 sacramentos. Ok? Por quê? Pelos 7 sacramentos, o Cristo tira o pecado do mundo. Quando você é batizado, tira o pecado original. Quando você se confessa, tira o pecado pessoal. Quando você comunga, te fortalece na luta contra o pecado. Quando você recebe a unção dos enfermos, apaga os pecados também. Entenderam? Mas foi preciso o sangue do Cordeiro ser derramado. Por isso que a igreja ensina os sacramentos. Essa imagem aqui é muito cara, essa imagem. Eu amo muito essa imagem aqui. Muito bem. Bom, do sofrimento eu já falei, né? Sofrendo na fé, do breviário da confiança, tudo isso aí ajuda a gente a compreender.
Vamos fazer o nosso intervalo, já está na hora. Depois eu vou responder as perguntas que vão aparecer aqui, que são perguntas que vieram pelo e-mail. Aguarde aí que você vai ver que o nosso intervalo é bastante rápido. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Pergunte e Responderemos. Quero mostrar a você esse carnezinho aqui. O que é esse carnê aqui? Você sabe que a Canção Nova é matar um leão a cada dia, para fazer uma televisão sem propaganda, uma rádio sem propaganda, uma internet sem propaganda, só com doações. As doações e a venda dos produtos de religião. Então, é uma luta. O Canção Nova tem dívida, vocês sabem. Quando a campanha não fecha 100%, o Eto tem que tirar dinheiro em banco. Todo mundo sabe como é que é pesado tirar dinheiro em banco, né? Juro e correção monetária. Então, a Canção Nova está fazendo aqui esse carnezinho de 12 meses, para quem quiser, além da sua contribuição normal, fazer uma contribuição extra. Você pode pagar, você tem um código de barra aqui, você pode pagar ou no banco, ou não sei, casa lotérica, ou então você pode pagar com o celular. As minhas contas todas que chegam aqui com o código de barra, eu pago com o celular. Quando você botar o celular aqui para ele ler o código de barra, ele vai dar o valor lá. A pessoa me orientou que parece R$30 que aparece. Se você quiser, você contribui. Faça isso. Fazendo pelo celular dói menos. Você não precisa colocar os R$30 lá. Quando é o dinheiro em cash, parece que dói mais, né? Quando a gente paga assim, meio sem ver o dinheiro, mas você está ajudando a salvar almas, pode ter certeza. Ok? Está aí. Gente, a Canção Nova tem que fazer isso. Tem que falar, mas vocês pedem muito. Claro que pedem. Mas a televisão, as outras pedem muito mais do que nós. Cada vez que uma televisão qualquer passa aí uma propaganda de bebida, de roupa, de perfume, você, meu amiguinho, está pagando aquela propaganda ali. Sabe por quê? Porque quando você vai lá no supermercado e compra aquele produto, no preço do produto está incluído o que a empresa paga para a televisão fazer propaganda. Não pensa que as outras televisões são gratuitas, não. Cada produto daquele é taxado para você. Lógico. Agora aqui, já são quase 30 anos que a televisão não tem propaganda. O Padre Jonas não põe. Ele fala, é a providência divina que vai manter. E não tem faltado. E a rádio, 40 anos, do mesmo jeito. Bom, vamos aqui ver as perguntas que chegaram agora por e-mail. Pode soltar aí para nós, Renata. Não quer ser identificado. Não tem problema, a pessoa que pede para não ser identificada, a gente respeita. Minha mãe foi casada com um homem que não a procurava sexualmente. Vindo pouco tempo depois, assumiu sua homossexualidade. Já se passaram mais de 30 anos. Ainda é possível anular o casamento? O que é necessário? Bom, primeira coisa que tem que esclarecer. A igreja não anula casamento. Quando um casamento foi válido, ninguém pode anular, nem o Papa. O que a igreja faz é declarar que o casamento não valeu, não foi válido, não aconteceu. Por quê? Porque faltou alguma coisa para que Deus unisse. Né? Jesus diz lá, não separe aquilo que Deus uniu, mas às vezes Deus não une. Quando é que Deus não une? O Código de Direito Canônico da Igreja coloca 19 razões que podem tornar um casamento inválido. Principalmente o engano. A pessoa, essa mulher queria se casar, queria ter uma vida normal, sexual. Se ela soubesse que o marido era homossexual, certamente não se casaria. Então houve um engano. Isso pode ter tornado o casamento nulo. Então, o que tem que fazer? Tem que entrar no tribunal da igreja, fazer a petição. A petição o que é? Você vai explicar tudo para o tribunal. O tribunal, 3 juízes vão julgar, ok? Quem quiser conhecer com mais detalhe, eu escrevi um livro, Família Santuário da Vida, onde o último capítulo eu explico isso com bastante detalhes. Nulidade de casamento. Como é que você... O que você tem que fazer para ir no tribunal? Os cânones do Código de Direito Canônico que fala sobre isso. Que situação? Por exemplo, um caso muito comum é o caso, por exemplo, da falta de consentimento. O que é falta de consentimento? Sabe, Deus une quando os dois querem casar mesmo. Não tem dúvida. Ninguém está enganado, ninguém está ameaçado, ninguém está com medo. Porque tem gente que casa por causa de medo. Eu vou casar, senão o sogro me mata.
esse casamento não vale. Ah, eu vou casar porque ela está grávida, eu tenho que casar. Não, não é motivo para casar porque está grávida. Motivo para casar é porque você ama. Seja grávida ou não seja grávida, entendeu? Tem gente que casa por chantagem. Então, a falta de consentimento. Por isso que o padre faz 3 perguntas. Primeira pergunta que o padre faz: vocês querem se casar? É de livre e espontânea vontade? Nessa primeira pergunta? É, padre. Você gosta dela? Gosto. Mas ela é feia, mas eu gosto. Mas ele é pobre, mas eu gosto. É meio vagabundo, mas eu dou um jeito nele. Ah, então vai. Então você quer mesmo. Sabe, tem que ter esse sim que faz Deus unir. Entendeu? Agora, quando esse sim está tapeado, medo, chantagem, aí Deus não uniu. Por isso que o tribunal disse que o casamento de vocês não valeu. Vocês não são casados. Se o tribunal der a sentença, aí o casal pode casar com outra pessoa. Porque não valeu, não foram casados. Agora, tem um processo canônico, né? Tem que entrar no tribunal. O Papa Francisco tem pedido para os tribunais serem mais rápidos. Entendeu? Então, a solução é ir para o tribunal, quem tem dúvida. Não só esse caso aqui, como qualquer outro. Tiago e Priscila. Um leigo pode fazer a oração completa de exorcismo do Papa Leão XIII? Veja bem, a oração do Papa Leão XIII pode, é o chamado pequeno exorcismo. O que o leigo não pode fazer é o rito do exorcismo, que aí só um padre autorizado pelo bispo é que pode fazer, porque ele vai enfrentar o demônio. E enfrentar o demônio não é fácil, não. O demônio respeita muito a autoridade da igreja. Então, quando o padre vem ali, autorizado pelo bispo, ele é preparado, aí ele faz o rito do exorcismo. Aí é um sacramental, diferente da oração de exorcismo, porque tem os chamados pequenos exorcismos. Por exemplo, quando você fala assim: levante-se Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, né? Toda a milícia celeste, fujam de sua face todos os que odeiam. É um pequeno exorcismo, entendeu? Que aí qualquer um pode rezar e deve rezar, né? Agora, o rito não, o rito tem que ser só um padre autorizado pela igreja. Antônio Dalto, São Bernardo do Campo, São Paulo: como faço minha comunhão espiritual? Antônio, o que é a comunhão espiritual? É você desejar receber o Cristo na sua alma. A pessoa vai numa missa, não pode comungar, ou porque está em pecado, precisa se confessar, ou porque não ceia de segunda união, não pode comungar. Então faz a comunhão espiritual. Jesus, eu não posso te receber sacramentalmente, mas eu te recebo espiritualmente. Vinde a minha alma. É isso, entendeu? Isso é a comunhão espiritual. Os santos fazem isso várias vezes durante o dia, mesmo tendo comungado. Os santos faziam, parava de vez em quando: Senhor, vem a minha alma, eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu ser, guia, Jesus, o meu pensamento, minhas palavras. É isso é uma comunhão espiritual, não tem uma fórmula definida. Sandrinha, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre hipnose. O que ele diz a respeito? Veja, hipnose não é um problema de religião. Não, a igreja não emite parecer sobre hipnose. É um problema de ciência. A hipnose existe, a pessoa pode ser hipnotizada. Agora, o que é preciso na hipnose? Que a pessoa tenha habilitação e capacitação. Por quê? Porque o hipnotizador, ele mexe com o inconsciente da pessoa. Então, ele pode tirar a pessoa, vamos dizer assim, do estado de consciência e levar a pessoa para um estado de inconsciência. E tem que fazer a pessoa voltar. Ok? Então, tem profissionais habilitados para isso. Às vezes até dentistas, para acalmar a pessoa. Tal. Então, tem que ser... A igreja não proíbe. Porque não é um problema de religião. É um problema de ciência. Mas a igreja, ela é cautelosa. Ela recomenda que seja habilitado e que seja capacitado, para não prejudicar a pessoa. Rosângela Pereira: é lícito que casais adotem crianças ao invés de terem seus próprios filhos? E solteiros podem adotar? Olha, o casal deve ter filhos.
Não deve um casal que pode ter filho, não vamos ter filho, vamos adotar. Não. Eu volto aqui às 3 perguntas que o padre faz no altar. Vocês querem se casar? Querem. É de livre e espontânea vontade? Sim. Vocês prometem um ao outro amor e fidelidade por toda a vida? Sim. Vocês prometem receber os filhos que Deus lhes enviar, educando-os na fé do Cristo da igreja? Sim. Então, Deus falou para o primeiro casal: crescei, multiplicai, dominai, enchei a terra. Então, casar é para ter filhos. Quantos? É o casal que vai decidir, dentro das suas condições de paternidade responsável. Mas, por exemplo, se um casal diz: não, nós vamos casar, mas não vamos ter filho, esse casamento não vale. Por quê? Porque eles prometeram no altar que estariam abertos para os filhos. Entende? Agora, se o casal não pode ter filho por um problema de infertilidade dele ou dela, aí deve, se quiser, pode adotar. Pessoa solteira pode adotar? Não é a regra. Por quê? A igreja entende que a criança adotada precisa ter um pai e uma mãe. Entende? É a ordem da natureza. Agora, excepcionalmente, de repente, pode se autorizar. Aí tem que ver, inclusive, a legislação civil. Eu nem sei dizer aqui, não sou jurista, nem sei dizer se a legislação civil autoriza uma pessoa solteira. Pode ser que autorize, mas a igreja prefere que um casal adote a criança. Alessandra Nadur: o próprio pai pode ser padrinho de crisma do filho? Me disseram que não é válido. Tivemos esse fato na família. Não pode. Pai e mãe não pode ser padrinho nem de batismo e nem de crisma. Está no Código de Direito Canônico. Agora, isso não invalida o batismo da criança e nem a crisma. Não invalida. Porque o batismo depende de Cristo, a crisma depende do Cristo, do Espírito Santo. Houve uma irregularidade pastoral, mas não causou o prejuízo do sacramento, certo? Mas não pode, eles não querem que o pai e a mãe sejam padrinhos do próprio filho. Luciana Lira: qual é a diferença entre intercessor e mediador? Boa pergunta. Mediar é ligar duas coisas. Então, uma ponte é uma mediação. Você tem aqui uma margem do rio, tem outra margem do rio, você tem uma ponte. A ponte é um mediador. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Deus e os homens. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele é homem. Por isso que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. São Paulo fala na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Cristo é o único que nos leva ao Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Está lá no Evangelho de São João. Porque Ele é a única ponte que liga o homem a Deus. Porque Ele é a única criatura, ou melhor, o único ser. Ele não é criatura, Ele é criador, né? É o único ser que ao mesmo tempo é homem, porque se encarnou, e é Deus. O que é o intercessor? O intercessor é aquele que atravessa a ponte. Entendeu? Maria, ela não é a mediadora entre Deus e os homens. Maria é medianeira. Ou seja, ela pega você e atravessa a ponte e leva você ao Pai, através de Jesus. Nenhuma mediação tem eficácia se não for através da única mediação de Cristo. É aqui que os nossos irmãos protestantes não entendem a doutrina católica. Os irmãos protestantes pensam que Cristo é o mediador, a gente faz outra ponte aqui que é Maria. Não, Maria é assim como você tem a carga dessa caneta aqui, ó, que é por dentro da caneta, tá? A mediação de Maria é por dentro da mediação de Cristo. Se fosse por fora, não teria nenhum efeito. Vocês entenderam? A mediação de Maria é subordinada, é dependente. Ela tem toda a sua eficácia do mediador que é Cristo. Por isso que toda oração, ó Pai, pedimos isso, aquilo, por Cristo nosso Senhor, amém. Repara que sempre termina assim, porque Cristo é o mediador. Então Maria, o que a Maria faz? Maria nos faz atravessar essa ponte que é Jesus e chegar ao Pai. Mas ela não é uma ponte paralela, é subordinada.
é dependente, é por dentro. Entende? É isso que o Concílio Vaticano II deixou bem claro no documento Lumen Gentium, no capítulo 8, quando fala da mediação da Virgem Maria. Vamos lá. E o intercessor, nós todos somos intercessores. Quando você reza por um parente seu, você é intercessor. Ok? Os santos são nossos intercessores no céu, os mais poderosos, porque eles já estão diante de Deus. O santo, quando ele reza por você, no céu, ele oferece a Deus seus méritos e as suas preces. Que méritos? Ora, ele é santo porque ele sofreu aqui nesse mundo, não é? Ele trabalhou muito, então, por causa dos méritos dele, Deus atende a oração dele por você. Deus atende a prece dele por causa do mérito dele em seu benefício. Por isso que a igreja, é muito bonito isso, né? Tem um santo para cada tipo de profissão. Um santo, né? Por exemplo, a gente vê aí os santos protetores, né? Santa Luzia, protetora da vista, né? Por quê? Porque esses santos passaram por um sofrimento na vista. Santa Luzia, parece que a vista dela foram arrancadas, os olhos. Ok? Então, é muito bonito, né? Eu escrevi um livro, Os Santos e Beatos da Igreja. Eu apenas cataloguei. A igreja já canonizou mais de 20 mil santos. E no final desse livro eu coloco os santos que são protetores de cada profissão. Os santos são protetores de cada tipo de atividade humana. Ok? Por exemplo, São Francisco de Sales é o protetor dos jornalistas. Por quê? Porque na reforma protestante, São Francisco de Sales, para não deixar os cristãos, que ele foi contemporâneo da reforma, né, ele escrevia as cartas e colocava nas casas das pessoas, com a doutrina católica. Então se tornou, né? Por exemplo, São Tomás More, que foi decapitado pelo rei Henrique VIII, era o chanceler do rei, se tornou o quê? Se tornou o patrono dos políticos. Então ele reza pelos políticos, oferece a Deus seus méritos e preces. Entenderam? Essa é a nossa, isso é intercessão. Ok? Muito bem. Eu escrevi um livro, deixa eu mostrar. A intercessão dos santos. E coloquei aqui um estudo sobre as relíquias e sobre as imagens. Por que eu escrevo tanta coisa assim? Porque, gente, eu sofri muito para aprender essas coisas. Ao mesmo tempo que eu fazia meu doutorado em física, eu estudava teologia à noite. Só que eu não entendia muita coisa. Aí eu fui estudar. Falei, agora eu vou escrever para o povo também saber o que eu aprendi. Eu quero fazer descer do coração da igreja para o coração do povo as coisas que o povo pergunta. Então aqui você tem um tratado sobre intercessão. E olha, vocês sabem, quem me conhece sabe, eu não tiro nada da minha cabecinha. Eu tiro do coração da igreja. O que os papas ensinaram, o que o catecismo ensina, o que as encíclicas ensinam, eu não tenho nada meu para explicar para ninguém. Sabe, quando eu era professor de física, dava aula de mecânica, de eletricidade, etc., eu não tirava nada da minha cabeça. Eu ia lá no livro de física de Einstein, de Newton, de Chebyshev e Companhia Limitada, para ensinar para os outros. Não tinha nada meu. Na religião é a mesma coisa. Eu vou ensinar para os outros o que está aqui, na Sagrada Escritura. Não é o que eu quero tirar da minha cabeça. Juliano Joaquim, existe alguma doença que, mesmo controlada por medicamentos, pode impedir o diaconato? Não, Juliano. Procurei no livro Diretrizes para o Diaconato, no Código de Direito Canônico, Catecismo da Igreja Católica, e nada encontrei. Não tem. Agora, Juliano, quem decide se vai dar o sacramento da ordem a um diácono ou não é o bispo. Pode ser que o bispo diga assim: olha, meu filho, você tem uma doença que te impede, por exemplo, de ir nas paróquias, tal, não sei o quê. Então é melhor. Então, não há uma proibição canônica. O que pode haver é uma decisão pastoral do bispo de achar que não deve te ordenar por motivo de saúde. Não quer ser identificada. Gostaria de informações sobre o trauma religioso, pois minha filha de 13 anos foi diagnosticada pelo padre com essa patologia.
Como devo lidar com essa situação? Eu não sei bem o que a pessoa está querendo dizer com trauma religioso. Olha, gente, eu acho que pode haver um trauma religioso assim. Por exemplo, se você fica, não sei, pega uma criança e você fica ensinando para a criança assim, um Deus assim, sabe, bravo, um Deus que joga no inferno, de repente a criança pode ficar com trauma, entendeu? Não, nós temos que mostrar para as pessoas um Deus que é pai, e não um Deus que é carrasco. Então, eu penso que se pode acontecer um trauma religioso, eu penso que pode ser por uma maneira errada de se colocar o conceito religioso na cabeça das pessoas. Na Idade Média, por exemplo, em que o povo era muito ligado assim, até um pouco de superstições, havia muita coisa assim que marcava muitas pessoas. Isso pode, às vezes, causar um trauma, né? Muito bem. Mogi das Cruzes, uma pergunta que está aqui. É isso? Ah, é um alô? É um alô para Mogi das Cruzes, São Paulo e Garanhuns. Ah, vocês que estão aqui presentes. Mogi das Cruzes, quem que é? Ah, aí, agora que eu entendi. Aqui é o nome da cidade de vocês. Garanhuns de Pernambuco. Aí, sejam bem-vindos. Santa Fé do Sul, São Paulo. Itatinga, é isso? Minas Gerais? Ipatinga, ok. Cabo Frio, Rio de Janeiro, Natal, Rio Grande do Norte e Piedade, São Paulo. Bem-vindos. Tem mais tempo ainda, né, para responder aqui. Mais uma pergunta? Então, vamos a essa pergunta que está aqui. É da Quênia. Não é da Quênia, aquele que já foi, né? Vaguinho, Arapiraca, em Alagoas. Arapiraca, é isso mesmo? Né? A gente aqui do Sul não conhece muito o nome da cidade. O que significa o Deus Sol? Existe alguma relação entre ele e a Igreja Católica? Quem que é o Deus Sol? O Deus Sol Invictus era o grande Deus dos romanos pagãos. E o dia 25 de dezembro era o dia do Deus Sol, o Invictus. Para ele era um Deus. O Sol não é Deus, coisa nenhuma. O Sol é um monte de gases, tem uma temperatura da ordem de 6 milhões de graus, porque é uma reação termonuclear contínua que acontece. Não tem Deus nenhum ali. Quando o Império Romano se converteu, no ano 385, o imperador Teodósio, já católico, baixou o decreto de Tessalônica e disse: a partir de hoje, Roma é cristã. E aí o que os papas fizeram? Então o dia do nascimento de Cristo vai ser o dia do Deus Sol dos romanos, para mostrar que o verdadeiro Sol não é o astro, é o Cristo. Por isso que o Natal é 25 de dezembro, né? Porque é o solstício de inverno. Para eles, para nós, o solstício de outono. O que é o solstício? É onde a Terra dá a volta, né? E ela passa do dia mais longo e começa a voltar. Repare que a partir de 25 de dezembro, né? Já começa a escurecer mais cedo. 25 é a virada. Por isso que era o dia sol dos romanos. Veja, a igreja foi muito sábia. A igreja pegou as coisas pagãs e cristianizou. Por exemplo, o Coliseu, aquele Maracanã lá dos romanos, né? Onde eles matavam os cristãos jogados aos leões. Quando Roma se converteu, os cristãos começaram a demolir o Coliseu. Não, vamos destruir isso daqui, porque os cristãos... O Papa disse: não, para. Vamos jogar água benta no Coliseu, vamos colocar uma cruz aqui, e o Coliseu está lá, já meio desfigurado, e ali o Papa faz a Via Sacra da Sexta-feira Santa. A estola que o sacerdote usa, sabe o que é a estola? Naquela faixa vermelha, ou verde, ou branca. O que é a estola? A estola era uma estola usada pelos senadores romanos, que eram as grandes autoridades de Roma, né? O que a igreja disse? A grande autoridade do meu senador não, é o padre. Só que ele não é, a autoridade dele não vem do Império Romano, a autoridade dele vem de Jesus Cristo. Estão vendo? Por que a igreja fez isso? Porque a igreja tem uma pedagogia. Você não deve tirar alguma coisa errada do povo sem colocar uma coisa boa no lugar. Isso é pastoral, muito importante você entender isso. Nunca tire de uma comunidade uma coisa que a comunidade está fazendo, que o povo está ali,
e não ponha nada no lugar. Não, ponha alguma coisa no lugar. Entendeu? A igreja é uma pedagogia que um grande santo doutor da igreja, que foi Papa São Gregório Magno, foi Papa de 590 até 600, esse Papa introduziu essa pedagogia na igreja, muito boa. Isso valeu. Mais uma? Beleza. Enquanto tem tempo, nós estamos respondendo. Lúcia Helena Araújo Fiorese, de Castelo, no Espírito Santo. Participei recentemente de uma formação sobre o batismo, e o formador perguntou se precisávamos do batismo na eternidade. Afirmei que sim, pois tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e por ser uma aliança indelével, sacramento. Mas ele disse que o batismo é um veículo que nos leva à porta do céu, e lá não precisamos mais dele. Pelo amor de Deus! O batismo é indelével, é uma marca que não apaga mais. A igreja ensina: se o católico batizado for para o inferno, ele vai batizado para o inferno, porque não apaga. 3 sacramentos que você não pode repetir. Por quê? Porque tem o chamado caráter, uma marca indelével. É o batismo, a crisma e a ordem. Claro que você vai levar você vai para o céu no seu batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Né? Sabe, eu gosto de falar 2 coisas aqui para terminar esse programa. Primeira coisa, é rapidinho. Todo dia eu vou naquela igreja onde eu fui batizado, que eu moro na cidade de Lorena, fui batizado ali. Todo dia, depois da missa, que eu vou lá às 6h30 da manhã, eu beijo aquela pia batismal onde eu fui batizado, e eu faço a renovação das promessas do batismo. Todo dia, que eu vou à missa, né? Quase todo dia. Segunda coisa, a única coisa que eu tenho no meu escritório, o único diploma que eu tenho pregado no meu escritório, não é meu diploma de matemático, físico, nem de mestre, nem de doutor, é a minha certidão de batismo. Porque meus diplomas não vão me levar para o céu, não. Nem o doutorado, nem o pós-doutorado de física. Mas a minha certidão de batismo é que vai me introduzir. Por quê? Porque o batismo me fez membro de Jesus Cristo, corpo de Cristo, filho da igreja, filho de Deus. Pronto. Você sabe o dia que você foi batizado? Você sabe onde é que fica a pia batismal que você foi batizado? Pede a certidão de batismo sua e prega lá no seu escritório. Terminou? Muito obrigado, gente. Chegamos ao final do programa hoje. Grande abraço a vocês que vieram e vocês de casa também. Fiquem com Deus. Deus seja louvado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.